Café? Finalmente, depois de mais de 10 anos, creio eu não tenho certeza, mas eu acho que Premonição 5 saiu em 2011. Depois de 10 anos, Premonição 6 finalmente saiu. E quem me conhece sabe que eu sou um grande fã dessa saga. Essa é uma das primeiras sagas que eu realmente comecei a gostar bastante desde que eu acompanhei o gênero de terror. Então, foi um momento muito especial pra mim. Esse era o filme mais esperado do ano pra mim. E eu assisti ele e, cara, que filme, hein? Que filme. Antes de começar, eu quero deixar bem claro que esse filme não é uma crítica, não vai ter aqueles pontos positivos e pontos negativos de uma maneira tradicional, bem como outros canais fazem. Se vocês estiverem procurando por isso, vocês vão se decepcionar. Isso aqui é uma conversa de fã pra fã, então se você também gosta bastante de Premonição, você vai gostar desse vídeo, porque é um fã hypado falando sobre um filme que ele gostou pra um outro fã hypado falando sobre um filme que ele vai gostar. Então, tendo dito isso, vamos lá. Your exercise. Over the rainbow. Antes de falar sobre o filme em si, eu quero deixar bem claro que a ideia inicial desse vídeo era fazer um mini vlog onde eu mostrava todo o rolê que foi junto com o meu irmão, a esposa dele e um amigo meu pra gente assistir o filme. Mas eu tava tão empolgado que eu esqueci de gravar o resto. Então a única cena que eu tenho gravada é da gente cantando Frank Sinatra, indo pro shopping assistir o filme. Eu não gravei mais nada além disso. Então eu peço mil desculpas e eu vou tentar fazer um mini vlog pra algum outro filme que eu quero assistir, mas eu não tô tão empolgado com outros filmes pra esse ano, além de Superman, e eu não tô empolgado pra Superman em si, então desculpa. A falar sobre a história do filme. Cara, esse filme em si, ele tem uma história bem diferente das tradicionais. A gente estava acostumado com um grupo de pessoas que não se conhece, tendo que lidar com a morte de uma maneira da qual eles também não conhecem. E nesse filme é diferente. Nesse filme a gente tá lidando com uma família e eu pensei que isso seria só algo como justificativa do filme, mas é muito bem abordado. Porque logo nos primeiros 15 minutos do filme, você já se apega bastante aos personagens. E quando a família em si é apresentada, você se apega bastante. E isso é uma coisa que eu nunca senti em Premonição. É muito difícil você se conectar com algum personagem em Premonição. Eu lembro que em Premonição 1, eu gostava bastante do Hitchcock, porque ele era um personagem extremamente atrapalhado, que ninguém gostava, e que tentava ser um pouquinho engraçado em meio a toda a situação de caos e pânico que estava acontecendo ao redor dele. E eu gostava bastante dele por conta disso. Mas, além dele, não tinham outros personagens que eu gostava. Eu gostava bastante da Kimberly, mas eu sei que eu gostava da Kimberly porque Premonição 2 foi o filme que eu mais assisti da franquia. Então, eu sei que foi por isso. Então, tendo dito isso, Premonição 6 tem uma boa construção de personagens e isso é muito bom. Porque quando os personagens começam a morrer, você se importa. A ponto de que a tensão é maior, a ponto de que as cenas, por mais que algumas delas não sejam tão gráficas quanto as de outros filmes, tenham um impacto maior. E eu acho que na realidade sim, esse filme tem cenas muito mais gráficas do que as dos outros filmes, porque os últimos filmes principalmente estavam pegando muito pesado no 3D, e esse filme não. Esse filme tem bastante efeito prático pelo que eu vi, e as cenas com CGI são bem feitas, pelo menos eu não reclamei. O meu amigo reclamou um pouquinho do 3D do filme, mas honestamente eu não sou o tipo de pessoa que liga muito pra efeito especial zoado ou coisas assim do tipo. Eu só tô lá pra assistir o filme e me divertir. E foi exatamente o que aconteceu. Eu tava muito empolgado com esse filme. E todo mundo que tava ao meu redor percebeu isso, porque em todas as cenas, principalmente no início do filme, eu tava muito eufórico. Quando aquilo envolvendo o prédio começou a acontecer, eu tava com um sorriso de orelha a orelha. E qualquer pessoa ao meu redor conseguia ver isso nitidamente. Eu acho que, inclusive, o reflexo do meu sorriso tava batendo na tela de tão feliz que eu tava. Que não é possível. Tendo dito isso, gente, falando sobre a sequência inicial do filme, ela consegue fazer uma coisa que vários outros filmes da franquia não fizeram, que tá relacionado ao que eu acabei de falar. Em 15 minutos de filme, você tem a construção de dois personagens muito mais bem estabelecida do que construção de personagem de qualquer outro filme. Você se importa com um casal que só tem 15 minutos de cena, e são os primeiros 15 minutos, e isso é muito massa. Porque quando a cena acontece, quando o desastre acontece, é algo que deixa tudo muito mais chocante. Porque a cena em si, ela já é muito bem construída com uma tensão. Eu acho que, inclusive, esse é o acidente que mais consegue construir tensão. Eu não acho que ele é o pior acidente em questão de desastre,
mas eu acho que ele é o que mais sabe construir uma tensão. A música linkada com as coisas começando a dar errado, os personagens reagindo a tudo o que tá acontecendo sem perceberem o que tá acontecendo por baixo deles. E eu gostei bastante dessa cena. Eu acho que, inclusive, ela é a mais longa, na minha opinião. Eu acho que esse é o acidente que é o mais longo da saga inteira, justamente por ele ter uma construção de tensão muito maior do que qualquer outro filme. E eu tenho certeza que, se você gosta de Premonição, você vai gostar bastante desse acidente. Ainda falando sobre a tensão que o filme gera e toda a construção dos personagens, tem personagens de todos os tipos. E os personagens que eu normalmente mais gosto são os personagens que mais estão prestes a se foder, que as pessoas menos se importam. Que nem eu falei pra vocês, o personagem que eu mais gostava no Premonição 1 era o Hitchcock. E nesse filme foi o Bob. Eu acho que é Bob o nome dele. Eu ainda não tive tempo pra decorar o nome dos personagens. O Bob tá numa situação em que é o tipo de situação que é o medo do Premonição, que a gente muitas vezes não percebe, que é você saber que a morte tá atrás de você e não tem absolutamente nada que você possa fazer. Porque quando a Stephanie finalmente fala pra todo mundo que as coisas estão acontecendo e que a morte tá indo atrás de um por um, e as pessoas começam a acreditar, o Bob sabe que ele é o próximo da lista. E por ele saber que ele é o próximo da lista, gera esse medo pra ele e diversas cenas envolvendo coisas que são até cômicas. É o personagem tentando escapar da morte mesmo sem ela estar fazendo nada. São situações que podem gerar um acidente, mas que no fim não acontecem nada. Mas que, se fosse você, nesse caso, se você soubesse que você é o próximo da lista, você também agiria dessa maneira. Eu tenho certeza que sim. Então, faz muito sentido. E o Bob é uma pessoa com alergia a amendoim. Então, eu, como fã de Premonição, sei que a morte não iria pegar ele por isso, porque a morte gosta de fazer cenas bem chocantes. Então, eu não acho que ele iria morrer pra amendoim. Mas, ainda assim, é muito legal eles colocarem esse toque do qual tem um lugar que tá cheio de barras de amendoim e que eles têm que tirar tudo porque eles acham que o Bob vai morrer daquela maneira. Isso eu acho muito massa. Além disso, falando sobre as maneiras com a qual a morte pega todos os personagens, e aqui já dando um pouquinho de spoiler sobre o filme, se você não quer spoiler, esse filme tá recheado, então esse vídeo tá recheado de spoiler, então assiste o filme primeiro, porque eu acho que vai perder um pouquinho a graça. Mas ainda dando um pouquinho de spoiler sobre a avó da Stephanie e toda a conexão que eu tinha muita dúvida, porque a minha maior dúvida sobre esse filme era por que a morte levou tanto tempo pra ir atrás dessa família. E é explicado de uma maneira que, ainda assim, você fica com certas dúvidas, mas eu acho que esse não é um filme pra você ficar pensando muito sobre essas coisas. Tem uma explicação, mas não é uma explicação que, se você pensar muito, você vai botar fé. Até porque nos outros filmes a morte age de uma maneira um pouco mais rápida. E nesse filme ela demora um pouquinho em certos momentos, um pouquinho não, né? Alguns anos em certos momentos, mas em outros ela manda até um double kill, né? Então não faz tanto sentido. Mas o que eu queria falar sobre a avó da Stephanie é que ela cita que o motivo pelo qual a morte até então não tinha ido atrás da família dela inteira era porque a própria avó dela seria a próxima da lista, mas ela se isolou, tal qual Clear Rivers no segundo filme, e por conta disso a morte não foi atrás dela, mas ela sabia que a partir do momento em que ela saísse do lugar de isolamento dela, ela iria de arrasta. Só que aí entra uma sacada muito boa do filme, que era uma coisa que eu sempre me perguntava, que era, por que a morte simplesmente não dá câncer pra ela? E eu sei que é horrível eu falar isso, eu sei que é horrível, mas é um filme aonde a gente tá torcendo para as pessoas morrerem. Eu sei que, nossa, eu vou ter que dar uma censurada legal nisso aqui, até porque o que eu acabei de falar foi fora de contexto, é uma merda incrível. Mas enfim, eu sempre pensava sobre isso. Por que a morte simplesmente não dá câncer para as pessoas que tentam escapar dela? E é o que acontece. Nesse filme é o que acontece. Chega em um momento em que a morte se cansa, fala tipo, beleza, você não vai sair, então toma, câncer. Ela acaba não morrendo de câncer, mas era algo que iria matar ela eventualmente, o que prova que a morte é inevitável. Mas falando sobre inevitabilidade, eu quero aproveitar para falar sobre a minha personagem favorita dessa franquia inteira, que é a Kimberly. E durante vários anos existiam teorias de que ela estava viva e teorias de que ela estava morta, porque canonicamente, a Kimberly sobrevive no final do segundo filme. Porém, existem alguns documentos e algumas cenas, algumas coisinhas no Premonição 3 que confirmam tanto a morte dela quanto a morte do Thomas no
em algum acidente, que eu não lembro exatamente o que é. Só que ficava essa dúvida, porque isso era em um DVD alternativo com cenas alternativas, então ninguém sabia se aquilo era realmente canônico ou não. E esse filme responde essa dúvida. E a Kimberly tá viva. E eu fiquei muito feliz com isso, porque por mais que eu entenda que Premonição é uma saga de filmes onde você já sabe que todo mundo vai morrer, eu gosto da ideia de que pelo menos uma pessoa conseguiu se salvar. E o meu amigo que assistiu o filme junto comigo, ele discordou um pouco disso, mas eu gosto da ideia de que as pessoas podem se salvar, porque senão não gera muita conexão com os personagens e a expectativa também, né? Porque você já sabe que todo mundo vai morrer se não tem ninguém que sobrevive a essa saga. Então, não tem tanta graça assim, por mais que a graça dos filmes seja você tentar entender como as pessoas vão morrer. Mas é legal você acreditar que algum personagem pode sobreviver, bem como a Kimberly sobreviveu no Premonição 2. Inclusive, eu acreditei por algum tempo que a Kimberly iria aparecer nesse filme só pra morrer. E eu tava torcendo muito pra que isso não acontecesse, porque eu gosto da ideia de que tem que ter pelo menos alguém vivo nessa franquia. Então, eu fiquei muito feliz quando foi confirmado que ela tá viva e a menina do Scott Pilgrim morreu. Então, é isso aí. Quem é fã do Premonição 3 tá triste agora. Enfim, esse filme faz uma coisa que Premonição 2 não teve coragem de fazer. Caso você não saiba disso, em Premonição 2 tem a morte de um adolescente que acaba sendo prensado contra um vidro, que acaba explodindo depois. E originalmente, esse adolescente seria, na verdade, uma criança. E por conta da época, acabaram decidindo trocar um pouco isso, porque pegaria um pouco mal. Só que nesse filme, no Premonição 6, eles colocaram uma criança. E rolam Looney Tunes com ela, porque eu não vou dar muito detalhe, porque a graça do filme é você saber como essas coisas acontecem, mas saibam que acontece uma coisa com essa criança. E que essa criança, na minha humilde opinião, é um personagem muito mais odiável do que a própria morte. Então, eu acho que vocês vão gostar bastante disso. E já aproveitando pra falar sobre isso, as cenas de morte desse filme são bem gráficas, com certeza são bem gráficas. Eu vou dar destaque pra cena da Julia, e eu também vou dar destaque pra cena do tatuador, que eu esqueci o nome. Inclusive, esse tatuador é uma das pessoas mais azaradas da franquia. Eu acho que, inclusive, ele é um pouco mais azarado até que o personagem do segundo filme que ganha na loteria. Eu não vou explicar o porquê, porque isso envolve um puta spoiler muito bom de novela mexicana, mas saibam que ele é uma pessoa muito azarada. E, além disso, eu tava um pouquinho preocupado achando que os produtores do filme iriam meter muito CGI nas mortes, mas graças a Deus eles não fizeram isso. Eu acho que nesses últimos 10 anos serviu muito para que eles pudessem pegar tudo que os fãs reclamavam sobre a franquia dos últimos anos e não fazer. E realmente, eles não fizeram. Eles trouxeram algo que as pessoas já gostavam, assim como eles também trouxeram ideias novas. E honestamente, eu não acho que Premonição precisa sempre ter ideias novas. Eu acho que inclusive um Premonição 7 não vai tentar inovar em muita coisa. E com certeza vai ter um Premonição 7, porque esse filme vai ser muito grande nas bilheterias, Premonição 6 no caso. Então, eu tenho certeza que em menos de um ano eles vão anunciar que vai ter um Premonição 7, porque, meu Deus do céu, cara, como a gente tava precisando disso. Como eu mesmo falei no meu vídeo sobre Premonição, no meu outro vídeo sobre Premonição, eu acho que essa saga e Jogos Vorazes são duas sagas que dá pra você fazer filme uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada 3 anos, tranquilamente, porque você tem muito material tranquilo pra se fazer. Seja em Jogos Vorazes pelos jogos em si, onde você pode pegar qualquer edição dos Jogos Vorazes e fazer um filme sobre isso, ou seja em Premonição, como Premonição mesmo, porque a graça de Premonição é você tentar descobrir como as pessoas vão morrer. Um outro toque interessante desse filme é que ele também aposta no humor que foi estabelecido no Premonição 5. E isso é uma coisa que eu gostei demais, porque esse filme não pode se levar a sério. Eu sei que o primeiro filme se leva muito a sério, mas eu acho que o toque de humor que o quinto filme tem, dá um destaque muito grande pra ele, porque não é um humor de leveza, mas é um humor, como eu posso dizer, irônico, né? Tem uma cena envolvendo bebês que vai fazer vocês rirem um pouquinho. E são leves pitadas de humor, não é aquela piada que tem bastante filmes da Marvel que você vai gostar ou não vai gostar. São piadas que estão lá em momentos muito pontuais e que vão quebrar um pouquinho o gelo, porque esse filme com certeza é um dos mais tensos da franquia. Uma outra coisa que esse filme faz bastante, que muitos fãs queriam que fizesse, era falar sobre algumas teorias, e principalmente envolvendo o William Bloodworth, e esse filme faz muito bem. Eu, particularmente, não queria que isso acontecesse, porque eu acho que o que deixa o personagem do William Bloodworth bom
é justamente você não explicar o porquê que ele sabe de tantas coisas, mas esse filme acaba explicando. E eu não vou falar que é algo ruim, porque isso é algo particular meu, é algo que eu não gostei, mas que muitas pessoas gostaram, aparentemente. E se for pra falar de algum ponto negativo desse filme, eu vou dizer que é o mistério que esse filme tenta fazer pra apresentar o William Bloodworth. Porque, pelo amor de Deus, cara, não tem como. Logo no início do filme, quando acontece o acidente, pra quem não sabe, o acidente acontece na década de 60, a personagem da Iris salva uma criança e, assim, esse filme dá um foco muito grande nessa criança. Quem será que é essa criança? E eu digo isso porque muitos fãs já estavam pensando que o William estaria nesse acidente, que ele seria um dos sobreviventes e que por isso ele tem toda essa conexão com a saga. E é basicamente isso. Só que o problema não é você fazer isso, o problema é você querer manter um mistério sobre isso. Cara, ficou muito claro a partir do momento que ele apareceu, que o filme começou a dar muito foco pra ele nos primeiros 15 minutos, sem nem falar quem era ele, você já sabia que era ele. Mas o filme fica tentando esconder isso até o final. Então, eu não vou falar que é um ponto negativo, porque pra mim o filme não tem pontos negativos, mas é algo que eu, entre aspas, não gostei tanto. A falar sobre o saldo final do filme, gente, vocês com certeza vão gostar bastante desse filme, porque era algo que a gente tava precisando. Fazia muito tempo que a gente não tinha premonição, tinha até aquelas brincadeiras de que a nova geração não tava traumatizada com nada, e esse filme com certeza vão render algumas cenas que vão traumatizar algumas pessoas, algumas coisas envolvendo piercing, algumas coisas envolvendo câmera de ressonância magnética, algumas coisas envolvendo caminhão de lixo, e de novo, os caminhões de tora. Eles voltaram. Inclusive, voltaram até no marketing do filme. No geral, eu gostei bastante desse filme. Eu acho que qualquer pessoa que, inclusive, não é fã de Premonição vai gostar bastante desse filme. Esse filme tem muito gore. E eu, de uns tempos pra cá, não tenho gostado mais tanto de gore. Porque, eu não sei, eu só desapeguei bastante de gore. Inclusive, eu comecei a achar um pouco nojento. Mas Premonição mora no meu coração e era óbvio que eu iria assistir. E eu assisti e eu gostei bastante, eu não acho que é um gore que tenta ser no nível Terrifier, do tipo, olha, você vai achar nojento isso aqui. Não, aquilo ali é um gore um pouco mais cômico, então é um gore que dá pra você assistir. Eu digo isso me baseando na experiência da esposa do meu irmão, que é uma pessoa que não é acostumada a assistir filmes de terror, ela não assiste filmes de terror, mas por algum motivo, tanto ela quanto meu irmão decidiram assistir esse filme junto comigo, e até o último minuto eu fiquei duvidando se eles realmente tinham assistido os trailers e sabiam no que eles estavam se metendo, mas aparentemente sim. E eles gostaram do filme. Então é um filme que é fácil de você gostar. Ele é um filme com pipoca que vai te divertir bastante e pode ter certeza que vai ter uma sequência. Bom, gente, então é isso. Se vocês gostaram, vocês podem se inscrever, vocês podem comentar como foi a experiência de vocês, curtir, sugerir próximos temas também, porque eu tô ficando sem tema de novo. Então é isso. Isso aqui foi mais uma conversa de fã pra fã e eu espero que você tenha gostado.